Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos conversar sobre Zika vírus, chikungunya, dengue. Todas essas doenças têm algo em comum, o mosquito Aedes aegypti. Você sabe o perigo que eles trazem para a nossa saúde? Vamos falar também sobre o movimento Encrespa Geral, que valoriza os cabelos naturais como forma de combate ao preconceito. O Pauta Especial de hoje já está no ar. O mosquito Aedes aegypti já é um velho conhecido dos brasileiros, mas nesse verão ele mostrou mais uma vez o quanto é perigoso e precisa ser combatido. Além da dengue, outras doenças podem ser transmitidas por ele, a zika e a febre chikungunya. Quem vai explicar para a gente as características de cada uma delas, os perigos e a relação entre o zika vírus com a síndrome de Guillain-Barré é o infectologista Fernando Maia. Olha, cada dia mais esse mosquito coloca uma nova fantasia para nos enganar. A todos nós, mas ignorantes. Não fala a comunidade científica, que já nos alertava há bastante tempo. Mas isso não se resolve por uma decisão da ciência. Né, doutor Fernando? De fato, é preciso haver um envolvimento geral, o envolvimento do poder público e o envolvimento das pessoas. Se cada pessoa não fizer a sua parte, a gente não chega lá. A gente sabe quem é o Aedes aegypti, a gente sabe como ele se multiplica, a gente sabe onde ele se esconde, cabe a nós, a cada um, fazer a sua parte. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase do ano, da época, que nós estamos com uma combinação muito perversa. Primeiro, nós temos um calor muito grande, isso facilita muito a multiplicação do mosquito. Segundo, a gente tem, exatamente por causa do calor, a gente está vivendo quase que um racionamento de água. Então, em muitos lugares, a água não chega com regularidade e as pessoas são obrigadas a guardar água em casa, em garrafão, tonel, poço, bilha, e as pessoas acabam guardando essa água sem a devida proteção. Isso, para o mosquito, é um prato cheio, equivale a um apartamento de cobertura na beira do mar. Ele adora isso. E para completar, a gente, deste ano, 2015 para cá, a gente teve a introdução de um novo vírus, que foi o Zika vírus, que também é transmitida pelo Aedes aegypti. A gente já tinha dengue, aí a gente entrou com a chikungunya e agora entrou com a Zika. Nós estamos vivendo uma época muito perversa, vamos dizer assim. E outros componentes também, como a microcefalia, e agora já se fala em Guillain-Barré. Guillain-Barré, isso. E lúpus. Também. Qual é a ligação que o lúpus tem com isso? Não se sabe exatamente. O que a gente sabe é que em lugares que já tinha acontecido da introdução do vírus Zika, em locais onde já havia circulação do vírus dengue, como é o caso aqui no Brasil, que a gente já tem dengue há muito mais tempo, em outros lugares onde o Zika foi introduzido anteriormente, observou-se essa relação. Quando o Zika vírus é introduzido nesses lugares, ocorre um maior número de casos de síndrome de Guillain-Barré. O Guillain-Barré não é exclusividade da Zika, nem é exclusividade da dengue. O Guillain-Barré é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, de fundo imunológico, que pode acontecer após vários tipos de doença. Por exemplo, dengue, Zika, pode acontecer pós AIDS, por exemplo, pode acontecer após alguns tipos de vacina, por exemplo. Só que o que aconteceu foi um aumento do número de casos grande que houve exatamente por causa da introdução do Zika vírus. Essa não é uma novidade, infelizmente. O lúpus, a gente não sabe exatamente se tem essa relação precisa ou não. O fato é que a gente está aprendendo sobre Zika vírus agora. O Brasil foi o primeiro país grande de dimensões continentais que teve uma epidemia grande para a gente poder observar o comportamento do vírus na população. Antes do Brasil, o Zika vírus acontecia em lugares muito remotos, muito pequenos. Ele foi descrito na floresta Zika, lá na Tanzânia, na África, e a partir dali ele começou a atingir aquelas pequenas ilhas do Atlântico Sul, do Pacífico Sul, entrou na Ilha de Páscoa, que é território do Chile, e a partir daí foi introduzido nas Américas e aqui pelo Brasil. Então, na prática, nós estamos aprendendo agora o que é que está acontecendo, qual é o poder que o Zika vírus tem. Havia relatos de microcefalia pontuais. Nós estamos vendo que, na verdade, o estrago parece que é bem maior do que o que a gente esperava. Guillain-Barré, a mesma coisa. O lúpus a gente não sabe ainda. É possível? É. O lúpus é uma doença autoimune, quer dizer, uma doença imunológica que pode ser desencadeada por vários fatores, inclusive por doenças virais. O Zika parece que tem essa capacidade também. E o mosquitinho nosso, né, brasileiro, como todo brasileiro, ele tem seus rebolos, né? Seus artifícios, né? De viver de uma forma diferente. O brasileiro é muito criativo. O Zika, o mosquito Aedes aegypti, é também assim,
criativo aqui no Brasil, porque ele já gosta de água suja. Exatamente. É triste, mas é verdade. A gente sabia até anos atrás o que é que a gente observava do comportamento do Aedes aegypti, que ele gostava de água limpa e parada. Então é prato de água dentro de casa, caixa d'água, caixa de descarga, calha de telhado. Mas já foi descrito em alguns lugares que ele já foi encontrado se reproduzindo mesmo em água suja. Ele está dando o jeito dele, ele está se adaptando à nova situação, como todos os agentes infecciosos fazem isso, de uma maneira geral, os mosquitos, outros insetos também fazem isso. E o Aedes aegypti está mostrando uma capacidade grande de se adaptar às novas situações em que ele é obrigado a viver muitas vezes. O fato é que só reforça o que a gente mais ou menos já imagina. Vai ser muito difícil a gente conseguir erradicá-lo, mas pelo menos a gente pode tentar mantê-lo fora das nossas casas, o que já é muita coisa. Se a gente conseguir fazer isso, já é muita coisa. E se a gente colocar um fiel da balança, em que momento nós estamos vivendo essa propagação através do mosquito de diversas doenças? Nós estamos no limite, estamos no final, o que há por vir, ou já passamos por diversas barreiras, está mais fácil o controle agora? Em que fase nós estamos? Nós estamos passando por uma fase muito difícil, isso com certeza. Sim, a gente sabe como o mosquito se comporta, a gente sabe como combate ele, a gente sabe qual é o remédio que a gente pode utilizar, mas nós não estamos utilizando as ferramentas que estão ao nosso alcance. Nós estamos vivendo uma época de uma epidemia, é uma doença nova que foi introduzida no país, então isso já pode ser considerado uma epidemia. E é uma doença que é bem diferente do que a gente imaginava. Os relatos de casos que havia em outros lugares falavam de uma doença simples que causava uma febre baixa, um vermelho no corpo, um coceiro e pouco mais do que isso. Na prática, nós estamos vendo que a situação é um pouco mais complexa, um pouco mais complicada e um pouco mais grave do que o que a gente imaginava. Então, nós estamos vendo essas coisas todas que a gente estava falando agora. A gente tem muitos casos de Zika, nós temos Guillain-Barré, nós temos microcefalia, talvez lúpus relacionado ao Guillain-Barré, não sabemos exatamente. O fato é que nós estamos vivendo uma época que a gente precisa utilizar todas as armas ao nosso alcance para combater o mosquito. A gente sabe que o principal modo de transmissão é pelo mosquito, a gente sabe como se combate, então a gente precisa usar com mais rigor, com mais intensidade, com mais vontade, não apenas do poder público, de toda a população, para combater esse mosquito, porque senão a gente não vai se livrar dele, infelizmente. O Brasil e outros países têm controlado, por exemplo, a questão de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e uma série de remédios, né, que são controlados até para ter um controle da situação e o controle de bactérias, vírus, enfim. Me parece que há 30, 20 anos, quando a gente usou uma carga assim, um tiro de canhão com fumacê, as pessoas na rua, o exército na rua também, uma grande mobilização, de nada adiantou. Foi um tiro de canhão em cima de um mosquito, ou a gente deu uma petecada num mosquito que era gigante nas proporções de quando eles se juntam? Na verdade, parece que foi uma petecada, porque a gente não conseguiu erradicar o mosquito. Embora o Brasil já conseguiu uma vez erradicar o Aedes aegypti. No século passado, no século XX, nós passamos vários anos sem mosquito aqui. Mas isso com Oswaldo Cruz? Não, depois de Oswaldo Cruz já. Depois já? Já depois. Nós conseguimos, mas a gente não tinha esse grau de infestação de mosquito que a gente tem hoje. Nem tinha esse grau de favelização e esse grau de dificuldade de acesso à água tratada como a gente tem hoje. E, de fato, a gente, durante uma época, inclusive com a participação do Exército, conseguiu-se erradicar o mosquito. Só que depois ele foi reintroduzido, já no final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, e nós tivemos a reinfestação do Aedes aegypti praticamente em todo o Brasil. E a situação está nessa que nós estamos vivendo. Vários estados, várias cidades com epidemia de dengue, de zika e de chikungunya, várias outras cidades com potencial de ter epidemia também pelo número de mosquitos, pelo tamanho da infestação de mosquitos que nós temos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não só pelas doenças que a gente já tem, mas o Aedes aegypti tem capacidade também de transmitir outras doenças. E que a gente precisa... são mais motivos para a gente continuar combatendo e a gente continuar combatendo todos os dias, diuturnamente, o mosquito. Senão a gente pode ter surpresa desagradável lá na frente. Quais doenças, doutor Fernando? Por exemplo, a febre amarela.
A febre amarela, você tocou no nome de Oswaldo Cruz, foi um grande nome da ciência brasileira, da medicina brasileira. O Oswaldo Cruz conseguiu uma proeza sem tamanho. Até hoje, o Brasil nunca vai poder agradecer devidamente o trabalho que ele fez, que foi erradicar a forma urbana da febre amarela. Do mesmo jeito que nós temos transmissão de dengue, de zika, de chikungunya nas nossas cidades, a transmissão, a picada do mosquito de pessoa a pessoa vai disseminando a doença, havia esse mesmo modo de transmissão da febre amarela. E muitas pessoas morriam de febre amarela. O que é que Oswaldo Cruz fez? Oswaldo Cruz instituiu a vacinação obrigatória das pessoas. Gerou, inclusive, a revolta da vacina, que pessoas não queriam se vacinar. Ele chegou, inclusive, a usar o aparato policial na época para vacinar todo mundo. Foi uma medida muito controversa na época, mas hoje a gente sabe o imenso benefício que ele trouxe às pessoas, que foi erradicar a circulação do vírus nas cidades. Hoje a febre amarela está restrita à zona silvestre. Então, pessoas que têm febre amarela foram pessoas que entraram em região de mata e foram picadas pelo mosquito silvestre. Qual é o perigo em relação ao Aedes aegypti? O Aedes aegypti também é capaz de transmitir o vírus da febre amarela, se ele for contaminado. Até onde a gente sabe, até aqui, não há contaminação atual do Aedes aegypti pelo vírus da febre amarela. Mas isso pode acontecer se a gente não tomar cuidado? Sim. Se o mosquito começar a progredir, começar a invadir áreas em que há áreas de mata em que há circulação do vírus da febre amarela, ele pode se recontaminar e voltar a haver transmissão dessa doença também. Um trabalho imenso que o Oswaldo Cruz fez pode botar abaixo se a gente não controlar esse mosquito. A diferença é o mosquito? O Aedes aegypti é mais forte ou é o mesmo mosquito? Não, o Aedes aegypti é mais forte, mas ele ele tem uma série de mutações, né? Ele também tem sofrido mutações, assim. Agora, no momento, ele não está contaminado pelo vírus da febre amarela, então a gente sabe. O perigo que faz com essa disseminação do mosquito é ele chegar em áreas em que ele, por exemplo, que ele começa a picar macacos, que o reservatório principal da febre amarela na natureza são macacos e preguiças. Então, ele pode começar, por exemplo, a picar esses macacos e começar a se contaminar com o vírus e começar a picar as pessoas e transmitir o vírus. Então, o perigo que faz dessa multiplicação exagerada do vírus em todos os lugares, como a gente está vendo, é exatamente esse. Então, esse é mais um motivo que a gente tem para combater o mosquito. Além dos que a gente já tem, que já são suficientes, ainda tem esse outro perigo que é possível. Eu espero que não aconteça, mas possível é. Mas deixa a febre amarela para lá. O mais importante agora a gente tem que se preocupar com o que já está acontecendo, que é Zika, dengue e chikungunya, que já estão casos suficientes. Olha, a gente vai para um breve intervalo e volta já com o infectologista Fernando Maia para falar dos sintomas e perigos dessas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.